Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 124 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado será a parte 4 das tipologias textuais e hoje nós vamos conhecer então o que é um texto descritivo. Nossos objetivos: conhecer as características dos textos descritivos e produzir textos descritivos. Vamos lá então, né, pessoal? A gente já está aqui há algumas aulas estudando as tipologias textuais. Então, texto descritivo é aquele tipo de texto que vai detalhar de maneira bem pormenorizada, ou seja, nos pormenores, né? Os aspectos de um determinado lugar, ou acontecimento, ou pessoa, objeto, animal, ou seja, vai descrever, né? O objetivo do autor com a descrição é o que, gente? É transmitir as impressões, as qualidades, as sensações, as características e observações sobre aquilo que está sendo, então, detalhado. Esse tipo de texto, ele aparece muito dentro dos textos narrativos. Então, quando a gente lê uma história, é muito comum a gente encontrar dentro dessa história descrições do lugar, descrições das personagens, descrições dos acontecimentos, né? Então, ele é um tipo de texto que pode ser sozinho, pode aparecer sozinho, mas que é mais comum aparecer dentro de outro texto, tá? Então, olha lá, ó, reportagens, biografias, listas de compras, relatos históricos ou até relatos sobre viagens, anúncios de classificados, né? Quando você quer vender alguma coisa, você faz a propaganda e você descreve o produto, né? Currículos. Então, esses aí são alguns exemplos de textos em que a gente emprega algum tipo de descrição, né? E vai apresentar, então, características que vão diferir esse tipo de texto dos demais tipos textuais. Quais são, então, as principais características de um texto descritivo? Olha lá, é o tipo de texto que utiliza-se de muitos substantivos, adjetivos e também locuções adjetivas. Lembrando, né, pessoal, que os adjetivos e as locuções adjetivas, elas servem justamente para caracterizar, né, aquilo que está sendo descrito. E com tudo isso faz com que o leitor ele tenha uma ideia, né, mais exata sobre aquilo que está sendo descrito. Também a característica desse tipo de texto, aplicação de verbos de estado. Quais são os verbos de estado, pessoal? São os verbos de ligação, que ligam o sujeito ao seu predicativo. É o ser, estar, permanecer, ficar, continuar, né? São exemplos de verbos de estado, aqueles que ligam o sujeito à sua característica. Também a linguagem, ela é construída de forma clara, de forma dinâmica e podemos fazer uso aqui, ó, de figuras de linguagem, principalmente da comparação, né? Então, se eu quero descrever algo ou alguém e fizer uma comparação, essa comparação é uma figura de linguagem e tá, então, na composição aí da linguagem utilizada nesse tipo de texto. Também os detalhes físicos das pessoas ou dos objetos, né? São bem importantes. Então, lá no livro, você está lendo uma história, de repente a pessoa está sendo então descrita, né, detalhadamente, né, fisicamente ou até mesmo sobre a sua personalidade, né? Eu posso descrever fisicamente, mas também psicologicamente, ressaltando a personalidade, o caráter, o humor, né? Também aspectos sensoriais, né? A gente vê muito no texto descritivo.
Por quê? Porque é para fazer a pessoa sentir, né? Então, se eu quero fazer a pessoa sentir o cheiro de uma comida, eu vou ficar descrevendo aquela comida, né? Para transmitir essa sensação, texturas, né? Então, lugares, eu vou descrever um lugar e eu quero que a pessoa perceba, que ela sinta, né? O quanto aquele lugar é agradável, é bonito, é aconchegante. Então eu uso palavras nessa descrição que vão, né, apelar aí para esse lado do sensorial, né? Também nós podemos encontrar no texto descritivo as particularidades de determinados ambientes, né? Então, ambientes sociais, ambientes políticos, econômicos, né? Lugares diversos. O texto descritivo, ele pode ser um texto descritivo objetivo, mas também ele pode ser um texto descritivo subjetivo. Qual é a diferença, então, dessas duas situações aqui, ó? Na descrição objetiva, eu vou ter uma descrição mais realística, né? De um determinado acontecimento, objeto ou pessoa, tá? O autor do texto, quando ele faz uma descrição objetiva, ele vai descrever ou vai comentar, né? Mas sem inserir comentários, opiniões pessoais ou algum elemento que permita múltipla interpretação. Então, ele vai ser objetivo, né? Tal qual ele vai falar, tá? Já na descrição subjetiva, vai empregar uma linguagem muito mais pessoal, né? Porque subjetivo significa pessoal. Então, aqui vai ter espaço para a opinião do autor, né? Os objetos, as pessoas, os acontecimentos vão ser descritos de forma subjetiva, revelando, então, a forma como o autor vê determinada pessoa, ou lugar, ou acontecimento, né? Então, por isso que é subjetivo. Vamos ver aqui dois exemplos, tá? Nós temos aqui um exemplo de um texto que a gente chama de descritivo subjetivo, esse primeiro aqui, tá? Por que ele é subjetivo? Eu tirei esse texto aqui de um conto, né? Então, o conto, a crônica, o romance, a fábula, já são tipos de textos em que a gente trabalha com a linguagem, né? O que torna já esse texto mais subjetivo. Então, o texto pertence, esse trecho aqui pertence ao conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, tá? E a gente vai perceber que esse trecho aqui traz uma descrição bem subjetiva de um grito. Olha lá, um grito prolongado, sonoro e contínuo, completamente anormal e anti-humano, um uivo, um ganido, misto de medo e esperança, como se pode ouvir no inferno, som terrível, como se saído da garganta dos condenados às torturas infernais e dos demônios exultados pelas condenações. Né? Quando ele diz prolongado, sonoro e contínuo, anormal e anti-humano, um uivo, um ganido, ele já está expressando aquilo que ele sente, né? Ele já está deixando transparecer ali a sua subjetividade. Agora, se a gente fosse transformar essa mesma descrição para uma linguagem mais objetiva, o máximo que a gente poderia dizer a respeito desse grito seria um grito prolongado e contínuo. Era agudo e estridente. O que acontece aqui? Agora, nessa descrição, eu não coloquei emoção, né? Então, essa descrição, ela ficou mais direta, mais objetiva. Eu não apelei para as sensações, tá? Então, nos dois textos ali, eu tenho uma descrição de um grito. Mas na primeira situação, né? Lá na subjetiva, ela despertou na nossa mente som e sentimentos, né? E aí, como é que a gente consegue esse efeito na descrição? Por causa das comparações, ele comparou esse grito a um uivo, a algo que causava muito horror, muito medo, né?
Então, as palavras que ele foi empregando lá na primeira descrição que ele fez, né? Ele fez com que a gente conseguisse pensar em coisas negativas, coisas medonhas, coisas assombrosas. E já na segunda descrição, que foi a descrição objetiva, a gente só consegue ouvir um grito, mais nada, né? A gente não consegue ter aquela sensação de medo, né, de algo pavoroso, como no primeiro texto, tá? Então, nesse segundo texto ali, a gente não conseguiu fazer uma associação, né, com algo realmente assustador, que é o que o primeiro texto quis passar para o leitor, né? Então, essa é a diferença de uma descrição subjetiva para uma descrição objetiva, né? Muda completamente o emprego ali da linguagem. A estrutura de um texto descritivo, pessoal, basicamente também composta, né, das três partes, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, que é o começo, o meio e o fim. Então, na primeira parte de um texto descritivo, o autor vai apresentar aquilo que está sendo descrito, né? A pessoa, o acontecimento, o lugar, o objeto. No desenvolvimento, né, como o próprio nome já nos diz, é lá que a descrição vai se desenvolver, é onde eu vou dar os detalhes, né? É onde eu vou dar os pormenores daquilo que eu estou descrevendo. E a conclusão, a última parte, né? Eu vou encerrar essa descrição fazendo ali a conclusão, né? Porque eu também não vou passar a história toda descrevendo um lugar ou uma pessoa, certo? Então, o texto descritivo ele tem uma estrutura relativamente curta. E aqui nós temos agora dois exemplos, tá? De texto descritivo. Um que exemplifica o que é uma descrição literária e uma descrição não literária. Como o próprio nome já diz, descrição literária é aquela descrição que a gente encontra nas histórias, né? Nos romances, nos contos, nas novelas. Então, dentro daquele texto narrativo, eu vou encontrar partes que descrevem uma pessoa, um lugar, um acontecimento, né? E assim por diante. Então, olha só, temos aqui um exemplo, né, do romance O Primo Basílio, em que diz o seguinte: ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Veja, ele está descrevendo, né, a pessoa, a moça, a menina, enfim. Ele chega a descrever até que com o cotovelo encostado na mesa, ela acariciava sua própria orelha, né? Então, ele está preso ali aos detalhes, ele está dando uma descrição bem minuciosa, né? Dizendo lá que nos dedos dela, os dedos tinham 2 anéis de rubis, né? Então, é o momento que ele está detalhando ali uma das personagens. E uma descrição não literária, que obviamente é objetiva. Essa descrição a gente encontra, por exemplo, né, nas notícias, que é o exemplo aqui dessa descrição não literária. Então, diz o seguinte lá, ó. A vítima, Mariana da Silva, 25 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, estudante de Direito e modelo fotográfica, está desaparecida desde a semana passada. De acordo com o retrato, Mariana é alta, cabelos pretos, longos e tem uma tatuagem de flores nas costas. Então aqui, né, está se noticiando o desaparecimento da Mariana e também foi empregada uma breve descrição. Mas essa descrição, ela não é uma descrição literária. Ela é objetiva, ela é direta, né? Por quê? Porque trata-se de um outro tipo de texto, né? Um texto
jornalístico. Então, não tem espaço aqui para ser literário, tá? Então, essa também é a diferença, né, de emprego da descrição na literatura e fora da literatura, ok, pessoal? Então, vai lá agora para os exercícios, fazer as atividades. Vocês têm proposta de produção de texto descritivo, tem 2 propostas lá, né? Será muito importante que você faça, ok? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!